noite a todos e a todas. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live. Hoje a gente vai ouvir um pouco da experiência do Bruno Souza, pesquisando algumas questões relacionadas a reconhecimento facial no panóptico. Deixa eu ver se ele já está on. Só um segundo. Deixa eu ver. Acho que foi. Opa, Bruno. Oi, oi, boa noite. E aí, boa noite. Tudo bom, querido? Tudo certinho, e você? Tudo bem, tudo bem. Ah, Vamos começar mais um bate-papo hoje. O Qualtune tem feito semanalmente, né, lives, abordando alguns assuntos, né, importantes da área do direito digital, na área do reconhecimento facial, privacidade. Boa noite, Júlia. Que ótimo você por aqui. E, eh, e hoje a gente está aqui para abordar mais uma questão que a gente vai, enfim, aprofundar um pouco com vocês. Enfim, primeiro de tudo, antes da gente entrar no tema, antes da gente começar a falar sobre o que a gente tem para falar hoje, queria que você se apresentasse, queria que você pudesse falar um pouco sobre a sua trajetória e por onde você já passou e principalmente o que você está aprontando aí nos últimos tempos. vamos tipo em filme, que começa com aquela cena, depois você volta pro lugar, né? Porque eu vou ter que voltar pra Tiro Sul em algum momento, então não vamos tão no início É, assim. sim. Boa noite, gente, muito prazer. É, Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Independente da hora que você esteja assistindo. Meu nome é Bruno Souza, eu tenho 23 anos e sou jornalista de formação e também atuo como pesquisador de segurança pública no SESEC, o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, no projeto Panóptico, onde a gente monitora o uso das tecnologias de reconhecimento facial pelas polícias e guardas municipais aqui no Brasil, ao lado do excelentíssimo Pablo Nunes, que está aqui com a gente também. É, eu também sou coordenador de comunicação do LabJaca, que é um laboratório de dados e narrativas localizado na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, onde a gente faz uma produção cidadã de dados sobre favelas e periferias no geral, e onde a gente também usa o audiovisual como carro-chefe para a divulgação desses dados, entendendo que boa parte da população brasileira não consegue interpretar um dado, um gráfico, enfim. Esse é o nosso trabalho. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o reconhecimento facial no Brasil e mais especificamente essa expansão ali na Bahia que o Rui Costa começou em 2018, né? E que está a todo vapor agora em 2021. Sim. Pode falar, Pablito, fique à E vontade. beleza. Não, e antes da gente entrar no assunto, fala um pouco. Queria que você falasse duas coisas mais aprofundadamente. Você já falou um pouquinho, mas queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho do LabJaca e dar exemplos das coisas que vocês têm feito, que acho que é importante, assim, para o pessoal conhecer mais do trabalho de vocês, né? Tão importante essa produção de dados cidadã baseado nos conhecimentos da favela, voltado para as pessoas da favela, né? Com um tipo de didática muito importante para exatamente aprofundar e aumentar, né, o debate, e também com, né, uma pegada de luta antirracista muito forte também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do LabJac, como surgiu, o que vocês têm feito, e também, se você pudesse, dentro disso, falar um pouco sobre como foi a atuação de vocês dentro da chacina do Jacarezinho, seria bacana. Show de bola. Então, a LabJaca surgiu ano passado, né, no meio de 2020, com um grupo que já tinha se juntado antes com a intenção de fazer uma agência de comunicação ali no Jacarezinho e que por questões de trabalho, vida, enfim, alguns impedimentos que a gente tem, a gente não conseguiu tocar.
E 2020 começou de forma avassaladora para todo mundo, né? A pandemia chegou atropelando todo mundo de uma forma que a gente não imaginava. E várias outras favelas do Rio de Janeiro, por terem organizações de terceiro setor, sociedade civil, já estavam estruturadas para enfrentar e diminuir, né, o impacto da Covid nas favelas, como era o caso da Rocinha, do Complexo do Alemão, Maré, enfim, que a gente tem ótimos exemplos aí no combate à Covid. Mas o Jacarezinho carecia, né, ainda carece muito dessas organizações e principalmente dessas organizações estruturadas. E no início da pandemia a gente viu que todas essas outras favelas já estavam se organizando para essa distribuição de cesta básica, conscientização sobre a Covid, enfim, o Jacarezinho estava para trás. E a gente começou a fazer essa distribuição de cestas básicas, dos kits de higiene e conscientização sobre a Covid. Mas a gente entendeu que não era o suficiente. Conversando com qualquer morador do Jacarezinho, eles vão falar para você que ali tem pelo menos 90 mil pessoas. O censo do IBGE de 2010 dá conta de 37 mil pessoas. A gente sabe que não são 90 mil, mas a gente sabe que é muito mais gente do que o último censo do IBGE deu conta. Sim. A favela do Jacarezinho tem muito mais que 37 mil pessoas. E a gente falou, cara... Não tem dados sobre quantas pessoas moram aqui, como é que vai ter escola para todo mundo. E a gente começou a passar um formulário sobre os casos de Covid, né, casos suspeitos, porque na época não tinha essa testagem em massa, né. Foi até um formulário que a gente desenvolveu em parceria com a Clínica da Família Local, que são grandes parceiros nossos. E a gente começou a observar que já tinha mais de uma centena de casos suspeitos ali dentro da favela logo no início, enquanto o Estado dava conta de menos de uma dezena. Eu acho que os números na época apontavam 7 casos suspeitos, enquanto a gente já estava vendo gente hospitalizada. E a gente falou, cara, não vai ter, eles não sabem quantas pessoas moram aqui, não vai ter escola para todo mundo e não vai ter vacina para todo mundo, porque eles não se importam em produzir dados sobre isso. E a gente falou, cara... Eu acho que esse é o momento. Muita gente aqui do grupo já está trabalhando com pesquisa, muita gente daqui tem essa expertise ou tem vontade de se aprofundar nisso. A gente entende que esse é o momento que estão dando mais importância para os dados em toda a nossa história, né, em toda essa nossa história recente. Então a gente falou, cara, a gente sabe como chegar, a gente sabe como fazer, sabemos o caminho das pedras, então vamos começar a levantar dados sobre essa favela e sobre todas as outras favelas que a gente puder, para que a gente se municie, né, para empoderar o morador de fato, para que ele entenda aquelas problemáticas que eles estão passando a partir dos dados também. Mas a gente entendeu que isso também não era o suficiente. Quando a gente olha que o nível de analfabetismo no Brasil é gigantesco, e mesmo as pessoas que sabem ler não sabem ler e interpretar boa parte dos textos, que dirá um dado ou um gráfico. Eu sempre repito isso, porque a minha família, por exemplo, eu apresento alguns gráficos para as pessoas da minha família, e eles não fazem ideia do que aquilo significa. E assim como a minha família, muitas pessoas das comunidades também são assim. Então a gente falou, cara, não basta só a gente jogar um gráfico ali e falar que isso é um dado e que esse problema existe por causa disso, porque as pessoas não vão entender. Então a gente, como uma geração de jovem, né, o grupo do LabJaca é bem jovem, como uma geração que cresceu com acesso à internet, essas ferramentas e principalmente tendo audiovisual aí muito próximo, a gente entendeu que o audiovisual seria realmente essa melhor forma de divulgar esses dados, né? Seja uma forma de narrativa, com um ator falando sobre aquela história, seja em comparações básicas que a gente faz, como a gente fez um vídeo comparando o custo dos materiais utilizados em operações policiais no Rio de Janeiro com políticas públicas básicas, como, por exemplo, o preço de um caveirão comparado com cestas básicas, ou o preço de um helicóptero da Polícia Militar comparado com auxílios emergenciais para as favelas, e assim a gente deixou esse consumo dos dados, né, de uma forma muito mais clara para essa população, que é de fato para quem a gente serve, para quem a gente quer municiar com esses dados. Né? Então essa é um pouco da ideia do trabalho do LabJaca, né? Fazer esse levantamento, essa produção cidadã de dados num geral sobre favelas, desde Covid-19 até segurança pública e todos os indicadores possíveis que a gente conseguir levantar sobre favelas e periferias, e está levando esse consumo para a população de uma forma mais acessível possível. Se for necessário desenhar, a gente vai desenhar. A gente vai encontrar uma forma de comunicar aqueles dados para que isso seja entendível. Então, acho que esse é um pouco do trabalho do LabJaca, né? Você falou sobre essa nossa atuação ali na chacina do Jacarezinho, e um dos trabalhos mais bacanas que a gente fez com divulgação de dados foi exatamente esse de comparação dos custos dos materiais utilizados nas operações policiais
com políticas públicas básicas, né? Onde a gente conseguiu mostrar que um único helicóptero da Polícia Civil conseguiria bancar mais de 88 mil auxílios emergenciais, o que daria conta basicamente das favelas de Jacarezinho e Manguinhos quase que na totalidade. Um único apetrecho utilizado pela polícia bancaria auxílio para todas as 2 favelas que dominam aquela região. Isso é muita coisa. Isso mostra o quanto a gente investe em segurança pública, na guerra às drogas, mas a gente não investe em políticas públicas básicas. A gente trouxe até um comparativo que foi com o grafitaço que a gente realizou no Jacarezinho. A gente organizou um festival de grafite com mais de 30 grafiteiros do país inteiro, pessoas renomadas, e tudo isso deu em torno de 10 mil reais. Só com o preço dos coletes utilizados pela polícia, né, que eles compraram no último lote, a gente conseguiria ter organizado mais de 10 festivais de grafite do que a gente organizou. A gente teria transformado o Jacarezinho na maior galeria de arte da América Latina. Essa foi a estimativa que a gente trabalhou, porque realmente dava para fazer muita coisa com o que é pouco para eles, né? Então, eu acho que essa é a nossa atuação. A gente tem feito alguns outros levantamentos, né? Como eu falei, a gente trabalha com diversos indicadores. A gente já fez pesquisa sobre a questão da energia elétrica na favela do Jacarezinho, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai estar soltando a pesquisa sobre a questão da dengue no Jacarezinho e nas favelas adjacências, né? Porque apesar dos indicadores do Estado estarem mostrando que a gente está tendo uma queda dos índices de dengue, o que a gente vai mostrar com essa nossa pesquisa é que a dengue ela não parou, ela só está sendo subnotificada porque a gente vive esse momento de Covid-19, né? Exato. E, enfim, eu acho que todo esse universo aí que a gente pode produzir sobre dados e favelas e comunicação é esse trabalho que a gente tem feito no LabJaca, que apesar de parecer muita coisa, é um bebezinho, né? Que tem um bebezinho. A gente acabou de completar um ano. É um bebezinho, mas um bebezinho que já está fazendo barulho, né? E é muito legal essa atuação que vocês tiveram, né? Essa sacada que vocês tiveram de calcular os custos, né, de uma operação policial e fazer, né, a conta de quanto, né, de outras ações governamentais importantes, né, para a favela do Jacarezinho poderiam ser bancadas com esse dinheiro, né? Eu acho que essa é uma questão também que a gente puxa muito no Panóptico, né? O Panóptico está procurando exatamente fazer esse monitoramento dos projetos de reconhecimento facial que estão acontecendo no Brasil, e o que a gente encontra são cidadezinhas muito pequenas, com orçamentos muito pífios, fazendo aquisições de sistemas completamente desnecessários, né? Então, vai ser um pouco do que a gente vai falar, né, hoje, mas queria que você falasse um pouco sobre o que a gente já fez nesse último ano no Panóptico, né? O Panóptico também é um bebezinho, né? Tem um ano também, vai fazer um ano em setembro, né? O projeto. E apesar disso, a gente também já fez bastante coisa. E queria que você falasse um pouco sobre as ações que a gente já fez nesse último ano. Acho que você lembrar, porque foram muitas coisas que a gente já conseguiu fazer. Isso que eu ia falar. Inclusive, um dos frentes, né, do Panóptico, uma das coisas que a gente tinha como meta, né, no começo era dar força para que algumas outras instituições e espaços de debate sobre o tema de segurança de direitos digitais e a luta antirracista surgisse, né? Inclusive, é por isso que eu estou desde o início, né, da construção da Qualtune e todo esse processo de fortalecimento dessa rede. Mas também a gente já fez algumas atuações, né, importantes em outras áreas, principalmente no caso do estudo do Rio de Janeiro, né, que é o estudo que a gente tem falado mais, né, nesses últimos tempos, né, o que aconteceu no Rio de Janeiro com relação a isso. Então, se você pudesse falar assim, em linhas gerais, assim, 2 minutinhos, para até as pessoas terem noção, né, o que o Rio de Janeiro já teve com relação ao reconhecimento facial, em comparação a isso que você estava dizendo, né, com relação a essa contradição, né, de se investir tanto dinheiro em ações de violência, em aparatos tecnológicos, enquanto que outras áreas estão descobertas, né, pelo orçamento público.
Cara, o Panóptico também é um bebezinho que já fez muito, né? Quando você falou em um ano, a gente já tem tanta coisa que eu nem conseguiria listar todas aqui. Eu acho que uma das primeiras, como você bem falou, é essa criação do Alcautune, né? Tá fomentando outros coletivos que estão nessa luta pelos direitos digitais e na luta antirracista. Isso é extremamente importante. Acho que outro trabalho extremamente importante que o Panóptico fez e continua fazendo, né? Essa aliança, né, esse meio de campo entre pesquisadores e pesquisadoras negros que estão discutindo tecnologia, né, que estão discutindo segurança pública também. As pessoas que eu conheci nesse curto período de tempo do Panóptico enriqueceram demais esse meu conhecimento, né, dentro do campo. Eu sou muito fã de todo mundo que cruzou esse nosso caminho, desde pessoas como o Tarcísio e a Nina da Hora, até pessoas que são até instituições parceiras, né, como o Internet Lab, o Data Privacy, a própria OAB do Rio de Janeiro, que é uma grande parceira também. E nesse um ano, esse nosso primeiro estudo de caso foi do Rio de Janeiro, né, esse nosso bebezinho, que basicamente mostrou para a gente o que a gente imaginava, né? Esses indicadores que a gente teve sobre Copacabana apontavam que o racismo institucional foi aumentado, né, nas abordagens, os erros de máquina ficaram evidentes desde a primeira semana do projeto sendo implementado no Rio, com a mulher sendo presa por engano, sendo detida por engano, passando o dia na delegacia, todo esse constrangimento para depois ser constatado que não só a máquina errou, como a mulher que estava sendo procurada já havia sido presa há 4 anos. Quando a gente traz os números do estudo de caso aí do Rio de Janeiro, de Copacabana, é até engraçado falar, né, porque foi um grande esforço esse projeto do reconhecimento facial em Copacabana, e ele basicamente não reduziu nenhum índice de criminalidade local, muito pelo contrário, nos levantamentos que a gente fez, todos os índices criminais de Copacabana aumentaram durante o projeto de reconhecimento facial, ou seja, aquela justificativa de que a tecnologia está aí para coibir os crimes, de que vai melhorar a sociedade, é balela, ela não funciona de fato. A gente também descobriu, como eu mencionei nesse caso, né, da moça que foi detida, a gente também descobriu que o banco de dados utilizado pela polícia do Rio de Janeiro é um banco de dados desatualizado e que não deveria ter sido colocado nesse plano, né, desse projeto. Enfim, o projeto do Rio de Janeiro ele trouxe esse tom para a gente, e como a gente está aqui, né, no Rio de Janeiro, foi mais próximo, deu essa ideia do que pode ser o panorama nacional, né, já que a gente tem pouca informação sobre como esses casos estão se desdobrando no Brasil, como é o caso da Bahia, por exemplo, que a gente continua monitorando e que é o estado que mais encarcera com o uso de reconhecimento facial, e como é o caso do Sul, né, aí com Santa Catarina e do Centro-Oeste com Goiás, em que a gente tem percebido que tem aumentado também o uso dessa tecnologia, né, de forma indiscricionada na segurança pública e, como você falou no início, por municípios que têm milhares de outras prioridades antes de investir numa tecnologia de reconhecimento facial, né? É uma coisa que não se justifica. E eu acho que o que eu posso deixar aqui de mais gostinho, né, desse ano de Panóptico é que em breve a gente tem novidades saindo, né, do forno. O Pablo tá aqui, ele pode dar um spoiler melhor que eu, melhor eu não dar esse spoiler, mas continuem acompanhando o Panóptico, porque ainda esse ano vai sair muita coisa interessante e eu acho que a gente tem trabalhado muito bem, né, para estar levando essa conscientização para as pessoas sobre os riscos do uso do reconhecimento facial aqui no Brasil. Eu acho que esse tem sido um dos principais trabalhos do Panóptico, né? A gente tem trabalhado muito bem, a gente tem trabalhado junto com a mídia, com os veículos de comunicação para estar levando essa informação, com agências internacionais, como foi o caso da campanha de banimento do reconhecimento facial que a gente participou recentemente, uma chamada global com mais de 160 instituições do mundo inteiro que estão nessa luta pelo banimento do reconhecimento facial, né? Então, acho que esse é um pouquinho do Panóptico. Eu tenho certeza que eu não falei nem um terço de tudo que a gente fez, e mesmo assim eu já estourei muito de 2 minutos. Tá excelente, tá excelente. Vamos realmente deixar aí aberto para que as pessoas procurem também, né? E a gente possa continuar as conversas aí que surgirem, perguntas e dúvidas, etc. A gente pode deixar aí, a gente se coloca à disposição para continuar falando sobre isso. Agora vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo na Bahia, né? A gente está
a gente já monitora, né, já acompanha o que está acontecendo na Bahia já há bastante tempo, né? A Bahia é o estado que tem o projeto de reconhecimento facial mais longevo, né, mais duradouro, né, continua em execução até hoje, e, e também é o estado que tem o maior número de prisões, né, com essa tecnologia. Então, lá em 2019, né, a gente teve o primeiro caso de prisão durante o Carnaval, né, que foi aquele caso que ficou muito conhecido, né, de uma pessoa que estava dentro de um bloco de Carnaval, que foi reconhecida e foi presa. E desde então a gente teve mais de 200 prisões, né, com esse reconhecimento facial por lá. E não só um número grande de prisões, mas agora também, recentemente, né, a gente teve o anúncio aí da expansão dessas iniciativas para outras cidades, né? Porque no começo a gente só tinha esse uso de tecnologia em Salvador, né, principalmente em estações de metrô, em terminais rodoviários, e agora a gente ficou sabendo, né, desses planos do governador Rui Costa de ampliar o reconhecimento facial. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que está sendo esse processo, quantas cidades vão receber, e depois também falar um pouco sobre a sua cidadezinha do coração e dizer um pouco sobre a sua relação com uma das cidades que vão receber reconhecimento facial e por que isso está chamando a atenção da gente, né? E está nos mantendo aí preocupados. Claro. O Rui Costa ele tem esse fascínio pelo reconhecimento facial, né? Eu acho que ele deve imaginar que ele vai resolver todos os problemas do estado da Bahia com reconhecimento facial, monitorando as pessoas. Eu acho que o próximo passo dele é colocar dentro da casa das pessoas, né, as câmeras de reconhecimento facial. Ele anunciou na semana passada, né, essa expansão do projeto para mais 77 municípios, além de Salvador. 39 cidades já vão receber a tecnologia do reconhecimento facial agora em 2021, até dezembro, e as outras 38 cidades vão receber em 2022. Como você bem falou, né, o estado da Bahia ele já tem mais de 200, a última vez que eu vi eram 211 pessoas presas com reconhecimento facial, dessas que a gente tem pouca informação sobre os casos, nenhuma informação basicamente sobre os casos. E chamou muita atenção porque a gente já tinha acompanhado em outros estados, né, como é o caso de Goiás, municípios muito pequenos recebendo um investimento muito grande na segurança pública que não se justificava. E quando saiu esse anúncio do Rui Costa, né, dessa expansão do sistema de reconhecimento facial lá na Bahia, eu corri, porque a Bahia, eu posso não parecer baiano pelo meu sotaque, mas eu nasci na Bahia, passei os 12 primeiros anos da minha vida lá na Bahia, né, no município de Tiruçu, que é um município bem pequeno, que fica no sudeste baiano, fora do radar de muita gente, né, e eu me interessei em ver quais eram esses municípios que iam receber. E para mim é surpresa, uma surpresa gigantesca, tanto que a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás do Pablo para avisar para ele. Falei, cara, uma das cidades que vão receber reconhecimento facial em 2022 é Itiruçu, que é um município que eu cresci, passei metade da minha vida. E, cara, não se justifica de nenhuma forma que aquilo esteja lá. E eu vou explicar por quê. Há 12 anos atrás, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu já vim porque o município de Tiruçu estava sendo um município sucateado por diversas gestões políticas desastrosas e corruptas que só tiraram dinheiro da cidade. E ao longo desse tempo que eu estou aqui no Rio de Janeiro, a situação da cidade só piorou. Como eu que saí de lá para vir para o Rio de Janeiro, minha mãe, né, no caso na época com a minha mãe, para tentar uma vida melhor, buscar emprego, enfim, o índice de desemprego lá continua altíssimo e crescendo, então as pessoas continuam saindo da cidade. Eu acredito que esse último censo do IBGE, que é o de 2010, que dava conta de 12 mil habitantes lá, já esteja defasado e que a cidade tenha menos de 12 mil habitantes hoje em dia, porque a taxa de natalidade também está pequena e a taxa de mortalidade está grande na cidade, fora todo esse êxodo das pessoas que têm saído para o Sudeste, para o Sul, em busca de emprego, né? E eu fiquei muito impressionado que o Rui Costa ia investir naquele município, como vários outros que são exatamente iguais ao de Tiruçu. São cidades com menos de 10 mil habitantes que estão recebendo um investimento milionário
e eles precisavam de investimento em várias outras áreas. Para vocês terem noção, esse projeto de reconhecimento facial que vai ser expandido na Bahia vai ter um financiamento de mais de 665 milhões de reais. É muita grana que vai ser investida nisso, né? E eu até separei alguns números aqui que eu e o Pablo levantamos quando a gente estava trocando essa ideia sobre o município, porque a gente realmente achou muito impressionante. Mas eu vou trazer os dados aqui dos índices criminais do município de Tiruçu no último ano, para vocês verem realmente como isso não se justifica. Os dados são sobre furtos de veículos, roubo a estabelecimentos comerciais, roubos a ônibus, roubos a residências, roubos a pedestres, roubos de carga e pessoas detidas por uso de entorpecentes, além dos roubos de veículos. Essas são as estatísticas que estão sendo colocadas. E quando a gente olha para o município de Tiruçu, a única estatística de todas essas que eu mencionei que tem algum indicador no ano inteiro de 2020 foi o de furtos de veículo. Foi o único crime que aconteceu na cidade durante todo o ano de 2020. Um furto de veículo. Um furto de veículo, um veículo foi furtado, nenhum estabelecimento comercial foi roubado ou furtado, seja de manhã, à luz do dia, ou seja de madrugada, nenhum ônibus ou carro particular foi furtado enquanto a pessoa estava aí presente, né? Não existiu nenhum roubo à residência, não existiu nenhum roubo de carga, nenhuma pessoa foi detida por tráfico de drogas ou por posse de drogas, e também não existiu nenhum roubo de veículos, né? Foi só o furto com o veículo parado. Então esse foi o único indicador criminal da cidade durante todo um ano. E essa cidade vai receber um investimento milionário para implementar uma tecnologia de reconhecimento facial para diminuir as estatísticas de crime. Sendo que a estatística de crime é um furto. Foi um furto que aconteceu na cidade durante todo o ano. E o que deixa mais indignado quando a gente pensa isso é porque, como eu falei no início, a cidade está totalmente sucateada. A cidade que antes já foi uma referência na região, há décadas atrás era uma referência na região, hoje não conta com um fórum de justiça. O Fórum da Justiça foi desativado em 2017, como várias outras comarcas na Bahia foram desativadas. Por questões financeiras, de orçamento. Escolas no município também foram fechadas, assim como o fórum. E isso é muito problemático, porque as pessoas que nascem nesse município estão tendo que se registrar em outro município, no município vizinho. As pessoas que têm problemas judiciais estão tendo que procurar comarcas vizinhas, sendo que o transporte municipal que tem nessa cidade, no município de Tiruçu, roda 2 vezes por dia para você ir para outro município. Uma de manhã, bem cedinho, às 6 da manhã, e a outra só no meio-dia. E você só vai ter essa volta desses 2 transportes. Então, uma cidade que a população não tem nem acesso a um transporte público de qualidade que possa te levar a outro município, que não tem um fórum para estar recebendo os problemas judiciais do município, que não tem um investimento em educação e que está perdendo todos os seus cidadãos por uma questão de desemprego, está investindo num sistema milionário por uma decisão do Rui Costa. E como eu chamei a atenção para o município de Tiruçu, porque foi um município que eu cresci, passei a minha vida, e tenho esse conhecimento, eu chamo a atenção para que pesquisadores, jornalistas e pessoas interessadas nessa discussão do reconhecimento facial também olhem para essas outras cidades que vão receber o reconhecimento facial na Bahia, porque muitas delas são exatamente iguais ao município de Tiruçu. Cidades sem indicadores de criminalidade e que precisam de investimento em várias outras áreas, várias mesmo outras áreas, antes da segurança pública, né? É impressionante, né? É impressionante. Uma das coisas que a gente tem encontrado, né, de maneira muito grande, não só na Bahia, mas também em outros estados, né, em que a gente está conseguindo monitorar alguns projetos em municípios, é exatamente né, esse cenário de cidades, às vezes, com 5 mil habitantes, que estão fazendo licitação para compra de uso de reconhecimento facial. Há um fetiche, há um perigo, né, muito grande nessa expansão, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de normativa ali para dar conta, né, dessa expansão. Cerceamento de acesso ao judiciário, mas tecnologia extensiva terá. Exatamente. Essa questão, né? Como é que a gente coloca, como é que a gente lista as prioridades de uma cidade?
né? E como é que a gente aloca recursos públicos exatamente para dar conta das prioridades, né? E é muito muito interessante notar, né, também, né, o fato de que boa parte dos estados em que a gente tem maior expansão de projetos de reconhecimento facial são estados governados por pessoas de esquerda, né? A gente tem essa contradição aí que é bem gritante, né? A maior parte dos projetos estão no Nordeste, né? Ceará também tem um projeto já bem estruturado, Piauí também já tem a aplicação de reconhecimento facial, enfim. E a Bahia tem sido esse exemplo aí, né, no que se refere à expansão, né, não só no número de municípios, mas no número de pessoas presas e no número de câmeras também, né, sendo instaladas. Então, realmente é muito preocupante. A gente vai continuar aí estudando e acompanhando esses projetos, tentar entender e tentar trazer esse cenário aí para a gente discutir, né? Será que que segurança pública nós queremos, né? E será que o reconhecimento facial, né, nos ajuda a ir em direção a essa segurança pública? E também, né, qual tipo, né, qual prioridade nós temos enquanto sociedade, né? Se a gente tem uma prioridade que é melhorar nosso sistema de saúde, nosso sistema de educação, ou a gente comprar aí um monte de câmeras para, enfim, representarem o perigo, né, à privacidade e à segurança de, das pessoas, né, dos cidadãos. Então, é importante isso também ficar bem claro num contexto, né, em que a prioridade agora, número um, deveria ser saúde, né? A gente está passando por uma pandemia e nesse mesmo contexto a gente está tendo essa expansão do reconhecimento facial, né? Que é uma coisa bem louca. Bruno, Sim. para terminar, para a gente falar agora um pouco de futuro, dá uma faladinha nas pequenas coisas que a gente está preparando aí para os próximos meses, mas bem pouquinho. E também aí convido o pessoal para seguir aí o Labjaca e o Panóptico. Com certeza, com certeza. É, eu posso dar o spoiler sobre aquela surpresa máxima? Não, né? Ainda não. A surpresa máxima não. A surpresa máxima vamos deixar. Não, surpresa. Tá bom. Então aí, ó, mas continue acompanhando o Panóptica. Em breve a gente vai ter uma super surpresa que todo mundo que acompanha vai se amarrar. Mas enfim, em breve a gente deve tá colocando aí na pista esses nossos números levantados no Rio de Janeiro, né, para um acesso ao público. A gente também tá olhando muito de perto para o que está acontecendo no estado de Goiás. Em breve a gente deve ter novidades também sobre o panorama do reconhecimento facial por aí. Eu não posso falar surpresa máxima porque o Pablo me proibiu, mas tudo bem, continua acompanhando a gente. E acho que é isso, gente. Foi um bom papo introdutório, né? Eu acho que se a gente tivesse mais tempo a gente conseguiria ficar falando por horas aqui, porque é realmente uma problemática muito grande o reconhecimento facial. E a cada dia que a gente abre o jornal a gente tem mais notícias dessa expansão. A gente acompanha os portais de transparência, a gente tem mais certeza de que isso está totalmente errado, né? Mas, enfim, continuem acompanhando o nosso trabalho, as minhas redes, do Pablo, acompanhem o trabalho do Panóptico, @opanópticobr em todas as nossas redes. Acompanhem também esse trabalho que a gente faz ali no Labjaca sobre essa produção cidadã de dados sobre favelas, @Labjaca em todas as redes. E é isso, agradecer a oportunidade de estar aqui na rede do Acaltune, muito feliz em estar trocando essa ideia com você, Pablo, e agradecer a todos que acompanharam a gente também. Muito obrigado. Beleza, Bruno. Além disso, eu vou deixar mais um convite também. Na semana do dia 30 ao dia 3, a gente vai ter o congresso do Internet Lab, um congresso internacional super importante, super bacana, e o Panóptico vai estar presente no dia 3, no encerramento. A gente vai fazer um painel com teses sobre reconhecimento facial. Então, vai ser bem bacana. Convido a todos aí que não se inscrever a se inscrever e acompanhar
esse evento também, que vai acontecer do dia 30 ao dia 3 de setembro. Então tá, obrigado, Bruno, por essa conversa. Espero que a gente tenha outras aqui durante a live da Caltune. E, enfim, como o Bruno disse, reforçando, nós estamos, né, em todas as redes como Panóptico BR, e tendo alguma sugestão, alguma conversa, vocês podem encontrar a gente por lá também, tá bom? Boa noite a todos e a todas. Valeu, gente. Tchau, tchau.